Romanos capítulo 5, verso 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. 5:19 de Romanos. Porque como pela desobediência de um só homem. Quem é este homem aqui? Adão. Ok? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é esse um só que obedeceu tudo aqui? Jesus, amém? Então, queridos, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Só aqui já dava para a gente orar e encerrar, porque esse texto já falou com o teu coração. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a Bíblia é viva, é poderosa. Mas eu tenho algumas coisas que eu preciso falar como a igreja. Mas quando eu olho para a história do povo na terra, quando eu olho para a história da criação, da grande ideia, do projeto de Deus, eu percebo que Deus também veio construir uma colônia. Ele quer fazer da terra uma colônia do céu, uma extensão do céu. Mas essa extensão não é para viver independente. Essa extensão chamada colônia, chamada terra, onde ali ele planta o homem, essa extensão ela tem ordens, estatutos, mandamentos, que são regidos pelo céu, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus cria esta colônia chamada terra, queridos, e ali então ele coloca o homem para governar, mas para governar debaixo da obediência dele, amém? Deus dá liberdade para o homem. Você pode fazer tudo, dar nome aos animais, pode comer de todos os frutos, mas aqui tem uma árvore que você não mexe. Deus coloca ali um limite para o homem, para quê? Para saber se a criatura dele era de fato obediente ou não. E nessa liberdade, o homem fazendo um uso da sua liberdade, ele por si só decide a desobedecer. A desobedecer. Então, queridos, nós percebemos que no reino de Deus, independência não é progresso, independência no reino de Deus é morte. Como o brado de Dom Pedro I, independência ou morte, eles optaram pela independência do Brasil. Mas no reino de Deus, preste atenção, no reino de Deus, independência é morte. Porque a independência foi o que Adão e Eva procurou viver. Se você olha para todo o contexto da Bíblia, você vai ver que o homem foi feito para viver totalmente dependente de Deus. O homem foi criado para viver totalmente dependente de Deus. Tanto é que Deus planta o homem no jardim e ele provê tudo para o homem. Todas as provisões necessárias estavam à disposição do homem. Mas o homem, por uma intenção, por interesse, por um desejo, ele procura a sua independência. E aí então, a partir dessa independência, a Bíblia diz que o homem pecou. E o salário do pecado é a morte. A morte é a separação do santo. Então, independência no reino de Deus, diga comigo, independência. Mais forte, diga independência no reino de Deus é morte. Queridos, Deus não te fez para viver independente. Deus me fez e Deus te fez para vivermos dependente dEle. E mais do que para vivermos independente dEle, nós dependemos uns dos outros. Olha para quem está do teu lado e diga, eu dependo de você. Talvez por mais que você pense que hoje você não dependa de ninguém, mas você depende dessa pessoa que está do teu lado. Eu dependo de você, você depende sim de mim, não adianta dizer que não. E nós dependemos uns dos outros. Toda a Bíblia nos revela isso, que somos dependentes uns dos outros, assim como somos dependentes de Deus. Mas como nasce então a desobediência? A desobediência nasce no desejo da independência. A independência é o princípio da desobediência. Nessa data tão comemorativa, onde celebramos a independência, no reino de Deus não. No reino de Deus nós temos que celebrar a dependência. Não somos independentes, porque todas as vezes que o homem tentou caminhar na independência, ele pagou um alto preço. Então a independência é o princípio da desobediência.
E nós sabemos, queridos, que todas as pessoas que buscam a independência, eles querem caminhar sozinhos. Pessoas que buscam a independência, eles querem caminhar pelo isolamento, fazer coisas sozinhos. Não dependem de ninguém, não consultam ninguém, não pedem ajuda para ninguém, são autossuficientes, são pessoas independentes. Mas Deus não te chamou para ser independente, principalmente dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus, como filhos de Deus, a linguagem é essa. A linguagem é obediência. Então nós estamos debaixo de ordens, de estatutos divinos. Mas o desobediente não quer saber dos seus limites, e aí então ele entra por um caminho como Adão e Eva, da independência. Não aceita limites, o desobediente não aceita ordens. O desobediente sempre vai querer questionar todo o comando, toda a ordem dada por uma autoridade. Sabe aquela pessoa que é contrária, que basta receber uma ordem, basta receber um comando, que ela encontra uma maneira de questioná-la? Às vezes até obedece, mas obedece murmurando, obedece questionando. Então para quê? Para que dizer que é obediente se tem que ter murmuração, se tem que ter contrariedade? Eu não digo que você deve concordar com tudo que dizem para você fazer. Não, você não deve concordar com tudo, mas você deve ter na sua consciência que dentro do reino de Deus, autoridades, leis, decretos foram dados, e você precisa aprender a ser obediente. O Filho de Deus foi obediente dentro do reino, ele obedeceu não só ao Pai. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus Cristo não obedecendo ao Pai, mas Jesus Cristo obedecendo leis humanas. Mas o desobediente, ele não obedece nem sinalização de trânsito. O desobediente não obedece regras. O desobediente, ele sempre vai fazer o uso excessivo da sua liberdade para dar explicações para a sua desobediência. O desobediente sempre se justifica, fazendo um uso excessivo da liberdade que lhe foi dada. Foi assim com Adão e Eva no jardim. O ato de comer do fruto só revela uma intenção que já estava instalada no coração deles: ser independente. Ser independente. Por que precisamos de Deus se nós somos como Deus? Por que precisamos de um líder se eu sei fazer igual a ele, eu faço melhor do que ele? Por que precisamos de pastores? Por que precisamos de autoridade sobre a nossa vida se eu consigo governar e conduzir e dirigir muito bem a minha própria vida? Por quê? Essa é a grande pergunta dos dias de hoje. As pessoas estão se tornando, queridos, cada vez mais independentes, e essa independência tem gerado morte dentro do reino de Deus. As pessoas estão se perdendo porque já não querem mais obedecer. Quando Adão e Eva desobedecem comendo do fruto, eles estão trazendo à tona um sentimento, através de uma atitude, de um comportamento que já estava plantado dentro do coração deles ali, e que em algum momento veio para fora. Para que esse limite? Por que limite? Por que estar debaixo de ordens? Hoje nós vemos filhos que se perdem, filhos rebeldes, que já não respeitam e muito menos obedecem os seus pais. Hoje nós vemos lares onde as esposas já não respeitam, já não obedecem, já não se submetem mais aos maridos. Por quê? Porque ela alcançou o seu espaço, e agora, com o alcance do seu espaço, ela tem os recursos suficientes para viver uma vida sozinha, se ela assim quiser. Então eu tenho a minha independência, eu fico com você, mas não sou obrigado a te obedecer ou a te servir. É isso que nós estamos vivendo, e maridos também, homens também, que já não obedecem, servos dentro da igreja. É um desafio ser pastor no século 21. Se você quer saber o tamanho dele,
venha um dia aqui e assuma o nosso papel. E fique um mês pastoreando. Talvez aquilo que você julga ser tão fácil fazer, talvez você não suporte uma semana. Por quê? Porque os corações estão cada vez mais dispersos. Ninguém quer obedecer ninguém. Ninguém quer receber ordens, ninguém quer receber limites, ninguém quer receber comando. E quando os recebem, às vezes questionam, às vezes se levantam, às vezes o coração já está embrutecido, enraivecido, cheio de mágoas e revoltas com coisas do passado, e tudo isso é despejado ali, diante de alguém que Deus colocou sobre a sua vida. Eu me preocupo com a igreja, como pastor, porque eu tenho eu não vou dizer peso, porque não é peso para mim ser pastor, mas uma tamanha responsabilidade de pastorear o rebanho que eu sei que não é meu, que é de Jesus Cristo. Mas eu me preocupo com a igreja, eu me preocupo com as pessoas, quando vem um pastor de fora, que eu não sei nem quem é, de onde veio, nem para onde vai, que eu não sei nem que tipo de unção, de comprometimento que esse homem tem com Deus, coloca a mão na sua cabeça. Eu me preocupo. Mas eu me preocupo mais ainda quando eu vou dizer para você, não faça isso, e você às vezes se rebela contra as autoridades. Eu me preocupo quando alguns mercenários que estão soltos por aí, você sabe muito bem do que eu estou dizendo, vêm para a cidade, e aí as pessoas, ao invés de buscar um conselho no seu pastor que você conhece, que está ali, as pessoas vão buscar conselho nessas pessoas que você não sabe quem é, mas talvez o teu pastor sabe quem é, e você nem sequer pediu para ele: pastor, o que o senhor acha, ou o que o senhor pensa disso? Independência. E às vezes eu fico me perguntando: para que pastor, Senhor? Por que o senhor ainda? Para que pastor? Para quê? Queridos, não é um desabafo, não, porque eu estou aqui revestido da autoridade, do poder do nome de Jesus, e sou pastor dessa igreja e tenho responsabilidade sobre ela. Não é desabafo de forma alguma, e também não quero com esta palavra te oprimir para que você me obedeça por medo, constrangimento, não. Eu quero te levar você a daqui para frente falar a linguagem do reino de Deus e ser um servo de Deus, obediente a Deus, porque eu sei que se você não obedece a Deus, você não vai me obedecer, mas se você obedece a Deus, vai ser tão fácil nós nos relacionarmos e tocarmos adiante a grande obra que Deus tem para fazer nessa cidade. Mas tem pessoas que dizem assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E isso até é bíblico, mas em que contexto? Em que contexto que isso está escrito? Quando um homem diz para você fazer algo que está fora dos princípios da palavra de Deus, contrário à palavra de Deus, é nesse contexto que isso está escrito. É nesse contexto que aí sim é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas pessoas que às vezes se julgam dizer que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, são pessoas que já não obedecem mais ninguém. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece líder, não obedece nada, não obedece patrão, não obedece ninguém. E aí eu encontro um texto para dar justificativa para as minhas revoltas, para as revoltas do meu coração. Se você não obedece a homens, você não pode dizer que você obedece a Deus. É como o amor. Se você não ama as pessoas que você vê, você não vai amar a Deus a quem não vê. A obediência é a mesma coisa, porque Deus ainda tem seus líderes, seus pastores, seus servos, ainda existem leis. Não estou falando só no contexto igreja, amados, eu quero que você entenda. Talvez você trabalhe em um determinado lugar que você não sabe receber o comando do teu patrão, do teu chefe, do teu líder, lá no teu setor. E todas as vezes que esse líder te dá uma palavra, você se revolta contra ele. Lá vem o chefinho de novo, talvez até com zombaria no coração. E fique sabendo, Deus olha para tudo isso, Deus vê tudo isso, assiste tudo isso. Aquilo que você fala de mim, do líder, do chefe, do patrão, com sentimento de zombaria, Deus assiste tudo isso. Talvez algumas áreas da sua vida não fluam, talvez porque você é filho desobediente e rebelde. Ah, pastor, mas não podia ser assim numa noite de ceia. O propósito é que todos nós, tanto eu quanto você, nós possamos nos voltar para o princípio de obediência. Sabe, o princípio da inocência. Ah, mas pastor, não dá mais para obedecer aos homens, os homens se corromperam, os homens se perderam. Esses homens
prestar conta diante de Deus. Continue fazendo o teu trabalho e servindo dentro do propósito de Deus, porque Deus vai te honrar. Não é você que julga, porque Deus não constituiu juiz sobre este povo, não. Não é você que julga, não sou eu que julgo, não. Existe um Deus que é justo e juiz para julgar estas causas. Continue servindo, mas pastor, vão me enganar, Então, se você vê que não dá, pega a tua bênção e vai. Mas não fique em rebeldia onde você está. Obediência te leva ao sacrifício, mas o sacrifício nunca terá valor sem obediência. Grave esta frase, grave esta palavra no teu coração. Toda obediência, todo servo obediente, ele vai te levar a um processo de sacrifício. Mas nenhum sacrifício que eu ou você faça terá nenhum valor se não tiver passado pelo processo da obediência. O sacrifício de Jesus Cristo só teve grande valor na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus Cristo desobedecesse em uma só vírgula, tudo estaria perdido. Então o sacrifício teve valor, mas porque ele foi extremamente obediente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que não adianta nada você fazer muitas coisas, muitos sacrifícios, porque tem pessoa que faz um monte de coisa, mas faz tudo em desobediência. Faz um monte de coisa, mas faz tudo debaixo de desobediência. Não consulta ninguém, não pede para ninguém, vai fazendo, sozinho, independentemente. E aí no final não tem resultado, aí não sabe por quê. Porque é melhor fazer um pouquinho, queridos. Talvez Deus não te chamou para fazer muitas coisas, mas Deus te chamou para te fazer uma única coisa nessa vida. E se você fizer essa única coisa nessa vida, debaixo da obediência, Deus vai te recompensar como se você tivesse feito muitas delas. Então às vezes a gente se perde fazendo, se sacrificando. E é por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 15, verso 25, que é melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor a obediência, amados, do que o sacrifício. Se agradará porventura o Senhor dos holocaustos, diz a palavra do Senhor, dos sacrifícios? Não, mas naquela situação, naquele contexto, melhor do que fazer o sacrifício, que Saul se perdeu porque se antecipou, fazendo algo que não era para ele fazer. E aí então é que vem esta palavra: é muito melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício de Jesus na cruz teve um grande peso para as nossas vidas. Peso, eu digo, um peso de valor. Um peso de valor, mas só porque ele foi obediente. Obediente, extremamente obediente. Filipenses capítulo 2, verso 8 vai dizer: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Eu gosto dessa palavra, tornando-se. Tornando-se, não que para eles servisse ou talvez tivesse algum peso que ele, mas eu entendo que ele como homem também, ele precisou ir obedecendo diante de cada situação que foi surgindo diante da vida dele, do ministério dele todos os dias. Então ele foi se tornando, assim como eu e você. Existem situações que você obedece hoje, mas essa já foi, amanhã você tem que obedecer de novo. Você vai se tornando a cada dia mais obediente, a cada dia mais você vai se tornando, a cada dia vai surgir situações diante de você, que colocará o teu coração à prova para saber se você é obediente ou não. E aí então você vai se tornando obediente para cumprir um propósito. E quando você chegar nesse propósito, ele já vai estar te esperando. O propósito é preparado por Deus, mas ele só terá valor e peso porque você foi obediente na trajetória, na caminhada, no nome de Jesus. A obediência te leva a enfrentar algumas tempestades, a te fazer às vezes algum sacrifício. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 45, naquela história daquela tempestade em que os discípulos de Jesus, aquele texto começa dizendo assim: e obrigou Jesus os seus discípulos a entrar no barco. Jesus dá uma ordem de obrigação: vocês entrem aí e atravessem para o outro lado. Não teve questionamento, porque não dá para questionar. E uma das outras mensagens que eu vou pregar aqui, eu quero que você esteja, é essa aqui: você obedeceria a Jesus nos dias de hoje? E eu vou te provar que você não obedeceria também. Porque a gente fala, não, eu obedeço a Deus, obedeça a Jesus. Eu vou te provar que você não obedeceria a Jesus também nos dias de hoje. Ah, pastor,
Em algumas situações, amados, em algumas situações, os discípulos em algumas situações não obedeceram. Em algumas situações, as pessoas, as multidões que ouviram palavra da boca dele não obedeceram. E o que temos nós melhor do que eles, naqueles dias que estavam com Jesus na frente, diante dos olhos deles? Então, em algumas situações, às vezes, nós somos levados pela obediência para enfrentarmos algumas tempestades. Os discípulos não relutaram contra o que Jesus disse. Jesus, sendo Deus, sabia que uma tempestade viria, mas os discípulos não sabiam. Poxa vida, por que o Senhor nos manda para atravessar para o outro lado? Agora Ele não está dentro do barco e nós temos que enfrentar essa tempestade sozinhos. Então a obediência nem sempre nos leva para os lugares seguros. Às vezes você vai obedecer e vai para um lugar que você vai se sentir em segurança, vai se sentir fraco, vai se sentir desgastado, vai se sentir, sabe assim, sem energia, sem vontade de prosseguir. Mas você está debaixo de um propósito de obediência. Saiba que quando você está debaixo de um propósito de obediência, ainda que a tempestade venha, Ele virá, Ele está te olhando lá de cima do monte, quando diz o texto, e ainda que seja na 4ª vigília da madrugada, Ele vai vir ao teu encontro para te socorrer no nome de Jesus. Em obediência. Mas a obediência às vezes nos leva. A obediência de Jesus levou Jesus para o deserto. A obediência de Abraão levou Abraão para o deserto. E Abraão então obedeceu a Deus. A obediência não nos leva para os melhores lugares. Às vezes a obediência nos leva para lugares de sacrifício. E é nos lugares de sacrifício que o nosso coração é provado. É nos lugares de sacrifício que o nosso coração às vezes se manifesta. E aí então vem tudo para fora aquilo que realmente está aqui dentro. Eu sou obediente, um filho obediente, um servo obediente, um funcionário obediente, ou há sinais de rebeldia? Quem é você como filho? Porque não basta ser filho, queridos. Não basta ser filho, como nós falamos aí no mês passado. Não basta apenas ser filho, tem que obedecer. Não basta ser filho, tem que pagar um preço. Não basta ser filho, para seguir Jesus é necessário viver debaixo desse propósito de obediência. Não tem como, não tem. A linguagem do reino de Deus é obedecer. E quando você olha para a história das pessoas, com 20 anos de ministério, eu já consigo olhar para trás e ver pessoas que eram revoltadas contra os nossos pastores, contra os nossos líderes. Pessoas, sabe, que murmuravam, que bastava uma oportunidade, falava mal. E eu olho para trás hoje, todos se perderam. Todos se perderam, amados. Todos se perderam. Pessoas talentosíssimas que eu convivia, que me ajudaram no início da minha caminhada cristã, me ajudaram na caminhada, que estavam muito mais à frente do que eu nascendo na fé, e eles já eram pregadores do evangelho, mas pessoas revoltadas, talvez pelas feridas do passado dentro, magoadas, feridas, mas que jogavam isso contra as autoridades que Deus instituiu sobre a vida delas. E essas pessoas acabaram se perdendo, e algumas delas eu conheço, algumas delas, amados, não tenha isso como ameaça, não. Estou dando um testemunho, e eu te provo, te dou nome se você me procurar no particular. Algumas delas com morte trágicas. Te dou nome, te mostro e te provo. As pessoas que nos bastidores bastava se afastar da presença dos seus líderes, dos seus pastores. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Miriam se levantando contra Moisés. Você vai ver algumas pessoas que se levantam, e aí então essas pessoas, você vê essas pessoas adoecendo, você vê, mas pessoas que precisavam somente obedecer. Não foi Deus quem levantou Moisés? Então tá bom. Foi Deus quem levantou Paulo? Então bacana, se eu estou aqui para servir, eu vou servir, amados. Nós só precisamos obedecer e sermos servos de Deus, servir uns aos outros, sabe, servir sem questionar, servir sem ficar pensando o que você está pensando, do que está pensando, do que eu estou pensando, do que, sabe? Nós não precisamos disso. Nós precisamos voltar ao tempo da inocência, lá do Éden, sabe? Lá na origem, e ser mais puros de coração. Limpar o coração das raivas, das mágoas, das feridas, porque aí fica mais fácil para nós obedecermos. Hoje
nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia, olha só, a ceia é para filhos, diga amém. A ceia é para filhos, mas a ceia já é para filhos obedientes que um dia decidiram seguir Jesus como Senhor e Salvador. A ceia já é para filhos obedientes que um dia entenderam que esses filhos precisavam passar pelas águas e batizar. Olha o processo da obediência aí. Não tem como chegar na mesa sem obediência. Não tem como, é um processo, é a linguagem do reino. E às vezes você está aqui dentro me ouvindo hoje, você é até novo na fé, está chegando agora na igreja, mas já chega sabendo, amados, já chega sabendo que existem estatutos do reino plantados em nosso coração através da palavra de Deus que precisam ser obedecidos. E nós precisamos voltar ao tempo da obediência, precisamos voltar a falar essa linguagem, a obedecer os princípios, os valores. Filho, voltar a obedecer pais, sabe? Pais como patrões, obedecer, respeitar uns aos outros. Funcionários, sabe? Obedecer leis, obedecer autoridades. Hoje as redes sociais, todo mundo, lenha nas autoridades. Você sabe o que você está fazendo? Pastor, mas o senhor nunca faz? É claro que às vezes eu caio nessa armadilha de Satanás também, mas é rebeldia, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas sobre a nossa nação, e não amaldiçoar, e não murmurar, mas sim orar por elas. Mas nós obedecemos? E hoje ficou tão fácil lenhar, né? Porque todo mundo tem defeito, só você que não, né? Todo mundo está cheio de defeitos, todo mundo tem podridão, todo mundo é errado, só você que não. Só você e eu que não. Precisamos voltar ao princípio da obediência. Nós vamos ceiar. A obediência, ela te leva a algum sacrifício, mas o sacrifício só terá valor se for debaixo de obediência. Você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa fazer muita coisa. Mas o que se você for fazer, faça com obediência. É simples. Faça em obediência. Quem é meu líder? Se ele falou põe essa cadeira aqui, eu coloco. E se ele falar tira? Não, acabou de mandar colocar, vai mandar tirar? Já era, perdeu a benção, amado. Já era. Mandou colocar, coloca. Mandou tirar, tira. Mas pastor, está me fazendo de besta. Não, amados. É Deus usando ele para provar teu coração, e você está mostrando que você é rebelde. Deus coloca pessoas ao nosso lado para provar o nosso coração, e quanto mais duro nós somos, mais pessoas duras Ele coloca do nosso lado, porque é só um duro para aguentar você, só alguém com uma resiliência maior que a sua para sustentar, para aguentar você. Senão não aguenta, porque senão você derruba todo mundo. Vocês estão percebendo? Então Deus coloca umas pedras para bater com outra pedra assim, para o negócio ir lixando, para você ficar lisinho, redondinho. Louvado seja Deus. Isso é igreja, amados. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é o corpo de Cristo. Paulo teve atrito com Pedro, tiveram problemas, se acertaram. Você vai ver os discípulos de Jesus, um querendo ter uma posição. Esse negócio de posição, sabe? Me fala, quem que vai sentar à tua direita, à tua esquerda? Jesus, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Obedece primeiro, caminha primeiro, aprende primeiro, depois vocês vão alcançar, porque Deus tem um lugar para cada um no nome de Jesus. Você não precisa desejar o lugar de ninguém, Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para você, queridos. E eu falei aqui outro dia sobre o anonimato, sabe? Deus olha o coração provado lá no anonimato, querido. Quando você está varrendo uma calçada, quando você está catando uma folha de papel, quando você está jogando uma água, limpando uma cadeira, aquele anonimato que não tem ninguém assistindo, é esse coração, é o Davi lá no campo, esse coração obediente que Deus procura. Davi errou muito mais do que Saul, mas Saul desobedeceu a Deus em coisas pequenas, porém muito importantes, e revelou um coração contrário ao propósito de Deus, e Deus então rejeitou o ministério dele. Rejeitou, está fora, tirou. E Deus tira e põe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Louvado seja Deus. Que Deus possa encontrar em nós um coração obediente no nome de Jesus.